Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Sinal TV. Hoje vamos estar à conversa com Vítor Pimentel, presidente da Associação Empresarial do Alto Tâmega, a propósito da reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha. Queremos perceber qual o impacto que teve na economia local, se foi um impacto positivo, negativo ou se simplesmente não se sentiu esse impacto. Por isso tenho comigo Vítor Pimentel, a quem agradeço a sua disponibilidade. Antes de focar-nos e entrarmos aqui no assunto das fronteiras, eu queria perguntar qual é a sua opinião relativamente aos dados da Direção-Geral de Saúde. Neste momento temos cerca de 48.898 casos confirmados, 1.697 mortes. Podemos dizer que Portugal está, porque a pandemia ainda não terminou, à altura deste desafio, desta pandemia? Bom, eu acho que, antes de mais, podemos dizer que alguns setores da sociedade e algumas regiões estão à altura daquilo que é exigível para esta pandemia. Desde logo, a nossa região do Alto Tâmega tem sido exímia no cumprimento das regras que são emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Desde logo, o desconfinamento e também uma série de outras ações que foram autorizadas e que se calhar não deveriam ter sido, põem em causa alguns setores do país e fazem com que haja o risco da pandemia se alastrar a outras regiões que o cumpriram. Portanto, eu olho para a situação atual com alguma apreensão, mas também com alguma esperança no futuro, como é lógico. Exatamente. Desde o início da pandemia, que fomos obrigados a cumprir determinadas regras impostas pelo Governo e pela DGS, uma delas foi o facto da mobilidade ficou interrompida entre Portugal e Espanha devido ao fecho das fronteiras. Depois, na fase de desconfinamento, as fronteiras reabriram a 1 de julho. Foi uma reabertura positiva ou pouco pensada? Bom, sem dúvida que para a economia local a reabertura das fronteiras era fundamental e depois de quase 3 meses de confinamento era importantíssimo fazer essa reabertura porque nós, como uma região raiana que somos, vivemos muito também da troca de bens e de serviços com os nossos vizinhos espanhóis. Logicamente que essa reabertura deveria ser uma reabertura com algum rigor e com algum condicionalismo. O que nós assistimos foi que no dia 30 de junho efetivamente havia um controle fronteiriço e no dia 1 de julho à meia-noite quem passasse pela fronteira parecia que nunca tinha havido confinamento. Ora, como é lógico, isto acarreta riscos que, muito sinceramente, pelo comportamento, quer da população e dos empresários locais, quer pelo comportamento exímio dos nossos vizinhos espanhóis que nos têm visitado, parece-me claramente que não vamos ter grandes problemas. Agora, como é lógico, nós vamos estar sempre dependentes. Repara, hoje são dia 22, hoje é dia 22, 23 de junho. Estamos com um período de incubação que nós sabemos da doença que é alargado e, portanto, teremos que esperar mais algum tempo para perceber o impacto real que esta abertura sem controle, repito, não está em causa a abertura. Deveria ter existido um controle sanitário? Eu penso que deveria ter existido pelo menos algum controle de fronteira, quanto mais não seja uma medição de temperatura a quem quer passar para o lado de cá. Portanto, isso penso que era o mínimo exigível. Claro. Logicamente que confiamos cegamente no bom senso das pessoas que, repito, daquilo que me parece e daquilo que tem chegado, tem existido. Até porque as nossas regras são idênticas às deles, as nossas regras mas são é idênticas preciso às haver... deles, portanto, eles vêm de lá habituados às regras deles. Nós estamos aqui amplamente já habituados às regras que temos que cumprir e, portanto, vamos ter esperança. Agora, a abertura das fronteiras era fundamental para a economia. O risco que nós corremos é que, efetivamente, estes 3 meses
sirvam para coisa nenhuma se a situação piorar. E aí sim será catastrófico. Porque independentemente das ajudas que são anunciadas, sabemos perfeitamente que as ajudas não chegam ao pequeno comércio. E tem sido prova disso, não tem Foram chegado. 3 meses em que a ligação entre Portugal esteve interrompida. Exatamente. Isso ressentiu-se na economia, Claro, naturalmente. exatamente. Como é Na economia, na restauração, assim, houve na restauração quebras superiores a 70%, 80%. No Alto Tâmega. No Alto Tâmega. Portanto, isto tudo vai ter um preço e vai ter um custo. E como é que os empresários têm, no fundo, reavido? Como é que eles têm conseguido suportar esta situação? É notório que qualquer empresário que esteja radicado no Alto Tâmega em particular, ou no interior em geral, no nosso país, tem que ter uma resiliência enorme. Sobretudo porque nós percebemos perfeitamente que no nosso país funciona Lisboa, funciona o Porto e funciona o Algarve no verão. 2/3 do nosso país fica para segundo plano. É triste dizer isto, mas é a realidade. E, portanto, os empresários que estão radicados no interior são empresários por si só já resilientes, com vontade de lutar e que arregaçam as mangas e vão à luta. E, portanto, aquilo que eu noto nos empresários é uma força de vontade muito grande para dar a volta à situação. E não tenho a menor dúvida que, com o cumprimento das nossas regras, com a valorização da nossa região, que é das regiões do país e, quiçá, da Europa, que menos casos teve de Covid-19, nós vamos continuar a valorizá-la e vamos tornar a nossa região um verdadeiro atrativo, novamente para o turismo. Mas as dificuldades estão lá nos empresários. Agora, as dificuldades estão lá e é preciso dar uma resposta a elas. E rápida. Porque aquilo que nós não gastarmos agora na ajuda às empresas, mais tarde ou mais cedo, vamos ter que o gastar no setor social. Porque se as empresas fecham, criam desemprego. E, portanto, passamos o risco de passar de uma crise de saúde pública para uma crise económica. E uma pandemia económica, depois de uma pandemia como a que tivemos... Mas há diferença desde que as fronteiras reabriram? Sim, nota-se diferença, como é lógico, nota-se diferença. Agora, se nós compararmos o que acontecia a 23 de julho de 2019 com o que está a acontecer hoje, 23 de julho de 2020, é incomparavelmente diferente. Portanto, há uma quebra natural, as coisas não estão como estavam há um ano. Portanto, não há o mesmo número de pessoas, não há o mesmo volume de faturação. Não existe. Agora, nota-se claramente a diferença desde a abertura das fronteiras. Quais são os empresários mais prejudicados? A hotelaria, o setor da hotelaria? A hotelaria, a restauração, o pequeno comércio, os próprios armazéns. Quer dizer, nota-se diferença, é generalizado. Portanto, no setor do comércio acaba por ser quase geral. Poucos são os setores ou as áreas que não são influenciadas, porque, repare, nós estamos numa região raiana. Temos sempre uma percentagem substancial de clientes espanhóis. Portanto, como é lógico, o fecho das fronteiras foi péssimo. E a reabertura agora tem que ajustar, até assim, porque há... É preciso criar confiança também nos agentes económicos. Ainda há pessoas que têm medo de sair e têm receio de visitar os locais. Logicamente que se todos cumprirmos, esses receios com o tempo vão desaparecer. Porquê? Porque os números vão se manter. É isso que todos esperamos, é isso que todos queremos. Claro. Mas já com a pandemia, a crise é o que é, mas o comércio há muito que sente dificuldades, sobretudo aqui também em Chaves. Como é que a ACISAT tem estado a reverter esta situação dos comerciantes? Bom, é assim, a ACISAT tenta aos seus associados prestar sempre o melhor serviço dentro das possibilidades, logicamente, financeiras que tem. A ACISAT é uma associação privada, mas com estatuto de utilidade pública. Portanto, mas desde logo não vive das ajudas que são dadas pelos municípios, até porque elas não existem. Nós tentamos dar todo o apoio a nível de formação,
a nível de know-how aos empresários. Nós temos projetos de formação modular, temos projetos de formação à ação a decorrer, tentamos fiscalizar de forma positiva para que nada falhe nas lojas, nas empresas, etc. E depois, claro, tentamos fazer alguma dinamização comercial, que é extremamente dificultada, não só por questões financeiras, mas também, durante este ano, pela situação pandémica que vivemos. Quer dizer, é impensável nós estarmos agora a promover ou nos meses que passaram, por exemplo, eu posso lhe dizer que nós para a Páscoa tínhamos previsto uma atividade para apresentar aos empresários e aos municípios, que era a festa de chocolate, de dinamização do Centro Histórico Flaviense. Claro, isso tudo caiu por terra, não é? Com a situação pandémica. Agora, temos um conjunto de propostas que ainda esta semana vamos apresentar à Câmara Municipal e às Juntas de Freguesia, para tentar dinamizar o comércio desde o mês de agosto até dezembro. Portanto, tentar colar aqui uma série de atividades que sigam as regras da DGS, que seja possível de serem realizadas e que estiquem este período, visto que tivemos quase metade do ano parados. E sem forma de criar qualquer tipo de dinâmica, até porque ela era inócua, as lojas nem sequer podiam abrir, para tentar agora alguma recuperação, alguma dinamização e colocar Chaves novamente no mapa e na rota das atividades. Mas são que tipo de eventos? Olha, temos alguns eventos previstos, desde logo, desde festas gastronómicas, desde prémios em compras no comércio local, que depois revertam em vouchers para gastar no próprio comércio local, portanto, de forma a pôr o dinheiro a circular. Algumas promoções de alguns serviços que a cidade pode prestar e que a tornam única no panorama nacional. Portanto, é uma série de atividades que, logicamente, eu não me vou estar a alongar muito. E os comerciantes gostam desse tipo de iniciativas? Sim, é assim, o feedback que nós temos das atividades que nós realizamos é positivo. As últimas atividades que nós realizamos de dinamização comercial foi o Black Friday e o Natal. O Black Friday acho que correu extremamente bem, portanto, e o feedback foi muito positivo. E mesmo na altura do Natal, com todos os problemas que tivemos, que houve uma tempestade enorme que nos destruiu a tenda entre o Natal e o fim de ano, penso que o facto de nós termos alargado a animação de Natal até aos Reis também foi muito positivo. Nós este ano acabamos por criar ali uma animação de Natal um pouco diferente, mas penso que correu bem e que foi bastante positivo. Não só em Chaves, fizemos também um concurso de montras que alargamos também à cidade de Valpaços e, portanto, tudo isto embeleza a cidade, as cidades e faz com que os comerciantes se sintam acarinhados. Isso é extremamente importante. Agora, se me diz, é tudo o que gostaria de fazer? Não, não é tudo, com certeza, mas é aquilo que é possível fazer dentro das limitações que temos. Eu não posso deixar de fazer esta pergunta porque está relacionada com os comerciantes. Eu quero saber qual é a sua opinião relativamente à proposta de referendo para a reabertura ao trânsito na Ponte Romana. Olha, qual é a posição da CISAT perante isto? Muito sinceramente, eu penso que isso que neste momento, é um não assunto. E é um não assunto porquê? Porque nós sabemos que a Ponte Romana é património nacional. Nós vamos efetivamente efetuar um referendo e não está em causa o eu concordar com a realização do referendo ou não, com a consulta popular. O que está em causa é que realizar um referendo sem um parecer da Direção-Geral do Património Cultural torna-se inócuo. Portanto, a abertura do trânsito à ponte pode ganhar, o referendo pode ser vinculativo e um parecer negativo que não autoriza a abertura do trânsito na ponte deita por terra todo este processo que está a ser construído.
Portanto, aquilo que eu neste momento acho que nós deveríamos estar a discutir, efetivamente, era formas de dinamização da própria freguesia da Madalena. E há variadas formas de a dinamizar. E nem todas têm que passar pela abertura ou não do trânsito à Ponte Romana. Desde logo, a colocação, por exemplo, de serviços públicos do lado da Madalena. Mas já lá existem. Existem, mas são poucos e obrigam pouco as pessoas a lá ir. Mas, por exemplo, se nós passarmos os serviços de água e saneamento, onde as pessoas vão imenso pagar a água e ainda há aquela característica de ir pagar a água ao local. Se nós as passarmos do Largo de Beja, por exemplo, para o Baixo, que ficou livre da Caixa Agrícola, e que, tanto quanto sei, é municipal, estamos a criar ali um ótimo serviço para a Madalena que obriga as pessoas a ir lá. Mas depois será necessário reajustar o estacionamento. Essa é a segunda parte. Se nós reformularmos a parte do estacionamento, evitarmos o estacionamento abusivo junto ao pequeno comércio, desde logo com a colocação de parquímetros, porque os parquímetros também têm essa função, que é evitar que alguém pare um carro ali às 8 da manhã e fique até ao final da tarde com o carro lá parado. Se nós promovermos, aliás, como eu próprio, numa sessão pública na Junta da Madalena, a convite do Sr. Presidente da Junta, na qual estava presente até a vereadora Paula Chaves, propus a criação de uma feira ao longo de toda a Ponte Romana. Se nós, a CISAT, repara, o ano passado chegou a propor inclusivamente que a alteração do percurso da Feira dos Santos, para que esta passasse na Madalena. Proposta essa que depois acabou por ser rejeitada pelo Executivo Camarário. Por algum motivo? Não sei, isso terá a oportunidade, não é, de o perguntar a quem rejeitou. Portanto, há aqui uma série de medidas, inclusivamente, se nós percebermos que a Madalena tem neste momento um comércio, um nicho de comércio muito próprio, e criarmos medidas que levem a embelezar e a melhorar esse próprio nicho de comércio. Repare, nós temos na Madalena o quilómetro zero da Nacional 2, que é um dos destinos mais procurados neste momento do país. Portanto, se fizermos a dinamização e o arranjo do jardim público... A reabilitação de edifícios também? A reabilitação de edifícios, logicamente. Agora, eu também compreendo que há edifícios que é difícil de reabilitar por toda a sua conjuntura, pelo número de proprietários que tem, etc. Portanto, toda a gente pensa no mesmo, que será num edifício que está ali junto à Nacional 2, como é lógico. Eu percebo perfeitamente que isso não é um processo que seja fácil de gerir para a autarquia. Mas se esse processo não é fácil de gerir, façam-se outros. E tente-se fazer outros. Aliás, eu muito sinceramente, e custa-me um bocadinho dizer isto, mas tenho que o dizer, parece-me que o próprio município, neste momento, tem a solução e tem as ideias dentro de casa. Basta nós recordarmos a ótima intervenção, até, que o Dr. Júlio Alves, adjunto do Presidente da Câmara, fez em 2008, a quando do fecho do trânsito, portanto está nas atas das Assembleias Municipais, em que ele propõe uma série de propostas de dinamização da Madalena que podiam ser perfeitamente aproveitadas. Portanto, se calhar agora, em vez de andarmos tanto nesta discussão de redes sociais, a dizer ou a falar ou a criticar aqueles que têm uma ideia diferente, mas que no fundo são cidadãos e têm direito à sua opinião e até nos ajudam a pagar o salário, era bem melhor sugerir ao Executivo a leitura daqueles pontos que foram propostos e que se encaixam perfeitamente na dinamização comercial da Madalena. Que vão de acordo, se calhar, a muitos dos que eu já referi agora aqui. Inclusivamente, tem lá um ponto extremamente interessante, que é a passagem de setores menos atrativos e a oferta de lugares no parque empresarial para permitir a ocupação de espaço desses setores por comércio puro e duro que dinamiza a zona. Portanto, este é um exemplo. Mas, por exemplo, os comerciantes do lado da Madalena são a favor desse referendo. Querem mesmo que a ponte seja reaberta. Aqui não está a questão de ser a favor ou de ser contra o referendo. Ok?
Eu considero que o referendo é um ato democrático e que deve ser utilizado. Agora, nós temos que desconstruir isto. E eu penso que o referendo deveria ser feito quando efetivamente nós soubéssemos que, tendo o referendo um caráter vinculativo, ele poderia ser aplicado. Neste momento, sem um parecer, nós não sabemos isso. E o parecer não é conhecido, pelo menos não é público. Mas o Tribunal Constitucional já deu luz verde. Mas uma coisa é o Tribunal Constitucional dizer que o referendo é constitucional. Disso não há dúvidas. O referendo é constitucional. É um direito. A questão é que, mas o próprio acórdão do Tribunal Constitucional refere isso. Refere que o resultado do referendo não sobrepõe os pareceres de outras entidades que ainda não existem. Portanto, comece por se pedir esse parecer e depois, se o referendo for efetivamente vinculativo, porque essa é outra questão, penso que o Sr. Presidente da Câmara até já o referiu, que não sendo o referendo vinculativo, as coisas ficam como estão. Portanto, envolva-se efetivamente a sociedade civil para que o referendo seja vinculativo, para que haja interesse em ir votar. E o referendo, para ser vinculativo, tem que ter os votos de mais de 50% da população do Conselho. Uhum. E a ficar como está, continuam os edifícios empresários que estão a reabilitar naquela zona e depois é necessário então reabilitar ou dinamizar a Madalena. Eu penso que mais do que a abertura... Por exemplo, uma situação que era extremamente importante para a Madalena era, sem dúvida, a elevação da ponte romana a Património Mundial da Humanidade. Esse sim, essa é uma medida que efetivamente vai dinamizar a Madalena, porque você repara, neste momento a Madalena ficava colocada numa zona em que tinha 1 km da Nacional 2 e tinha uma ponte que era Património Mundial da Humanidade. Portanto, eu penso que nós estamos aqui a ficar um bocado entretidos com esta situação do referendo e estamos a inverter as prioridades que temos. Uhum. Já falou com os empresários da Sim, já falei com Madalena. alguns e as opiniões variam imenso. É assim, repare, como é lógico, há empresários que... E depois ainda há outra questão, que é, nós não sabemos em que sentido é que o trânsito será aberto, porque a pergunta não refere. E, portanto, como é lógico, o sentido do trânsito para determinados comerciantes ou empresários vai condicionar o sentido de voto. E, pelo que sei, não há indicação de, até ao referendo, haver uma posição, porque isso é uma competência do município, não há até ao referendo, ideia de referir qual é a indicação de abertura do sentido do trânsito. E sejamos claros, abrir o trânsito no sentido Santa Maria Maior, Madalena, não é a mesma coisa de abrir o trânsito no sentido Madalena, Santa Maria Maior. Ok? Portanto... Esperemos que haja notícias... Esperemos que haja notícias favoráveis e que, efetivamente, haja uma participação cívica de forma a que a vontade expressa dos cidadãos flavienses fique marcada nos resultados do referendo, de forma a que ele possa ser vinculativo e, efetivamente, se foi promessa e vontade do Sr. Presidente da Câmara promover este referendo, efetivamente, que aquilo que vier do resultado do referendo seja cumprido. Claro. Com a pandemia, muitos eventos foram cancelados, não foram possíveis de serem feitos e poderá haver uma segunda vaga de Covid-19. Está em causa a realização da Feira dos Santos? É sim, efetivamente está. Eu pedi, por iniciativa da ACISAT, uma reunião com a Unidade de Saúde Pública, na qual pedi também que estivesse presente um representante do Executivo Municipal, até porque eles são co-organizadores juntamente connosco. Estive nessa reunião, reunido com o Sr. Delegado de Saúde e com a sua equipa e com a vereadora Paula Chaves. E naturalmente que dessa reunião saiu a ideia de que será extremamente difícil executar a Feira dos Santos. Nós estamos a trabalhar naturalmente para que ela possa existir. Mas também é verdade que chegamos a um ponto em que uma feira desta dimensão tem adjudicações, tem propostas, tem pagamentos, traz gente dos 4 cantos do mundo e não se torna muito fácil fazer mais nada do que aquilo que já está feito.
E, portanto, é necessário agora tomar-se uma decisão. Nós sabemos, até por outros exemplos, que, por exemplo, a sexta-feira 13 de novembro em Montalegre já foi cancelada. E outros eventos, até mais para a frente da Feira dos Santos, já foram cancelados. Portanto, eu não olho com grande esperança para a realização da Feira dos Santos este ano. Algo que me entristece, como é lógico, porque o vosso grande evento, não é? É o nosso grande evento, algo que me entristece. Agora, devo dizer também que uma reação oficial, como é lógico, será sempre tomada, também com a presença do Sr. Presidente da Câmara. Efetivamente, no dia 9 de julho, no fim da reunião que tivemos com a Unidade de Saúde Pública, ficou agendada uma reunião para dia 13 entre a ACISAT e o município, agendada através da vereadora Paula Chaves. Depois, por um imprevisto profissional dela, não pôde ser realizada e, portanto, neste momento a ACISAT está a aguardar a marcação de nova data. E atenção, é assim, a ACISAT gostava que a Feira dos Santos fosse realizada e gostava que... Porquê? Porque é um evento marcante da região, ok? Agora, também compreendemos que a realização da Feira dos Santos e o hipotético novo confinamento e o alargamento dos casos aqui na região pode ter um impacto negativo até nas Feiras dos Santos vindouras. Porquê? Porque vai denegrir a imagem da própria Feira dos Santos. Portanto, eu olho para a realização da feira este ano com muita apreensão e independentemente dela ir para a frente ou não, vou sempre olhar com alguma apreensão. Agora, que gostava que ela fosse realizada, isso é lógico que gostava. E não gostava, ao contrário do que se diz por aí, de dizer que a ACISAT vive com a verba que fica da Feira dos Santos, porque a ACISAT não vive com a verba que fica da Feira dos Santos, antes pelo contrário. Ela é aplicada a Feira dos Santos, para já, o lucro que a Feira dos Santos, o resultado líquido que a Feira dos Santos deixa, não dá, como é lógico, para a ACISAT viver. Depois, porque até ao ano passado, exclusive, aliás, até 2018, a verba aplicada pela Feira dos Santos, na Feira dos Santos era na iluminação de Natal. No início de 2019, finais de 2018, numa conversa com o Sr. Presidente da Câmara, ele anuiu alterar-se o protocolo sob condição de a verba que fica da Feira dos Santos ser aplicada em atividades de dinamização comercial. Porque, no fundo, é para isso que a ACISAT precisa da verba, porque tudo o resto... O que não impede que seja também aplicado no Natal, mas... O que não impede que seja também aplicado no Natal, aliás, e também o foi, não é? E também o foi, porque, repare, a ACISAT trabalha com projetos, traz dinheiro para o território. Nós, o ano passado, do ano passado para este ano, dobramos o nosso orçamento. E este ano, o orçamento da ACISAT está muito próximo de €1 milhão. Claro que, logicamente, com a situação da pandemia terá que haver um orçamento retificativo, porque houve aqui uma série de coisas que passaram para 2021, mesmo do ponto de vista legal. Mas não é o dinheiro da Feira dos Santos que traz lucro à ACISAT, antes pelo contrário. Porque, repara, a ACISAT tem os colaboradores 3 ou 4 meses a trabalhar dedicadamente à Feira dos Santos, paga na mesma os salários dos seus colaboradores que estão a trabalhar só para a Feira dos Santos e a deixar outros projetos de lado, e depois aplica esse dinheiro. Este ano, ainda por cima, tivemos o handicap das obras no Jardim do Bacalhau, que, e também voltando um bocadinho atrás, devido ao facto de vermos a proposta de alteração do trajeto da feira rejeitada pelo município, nos obrigou a gastar mais 20 mil euros em stands. Aliás, se bem se lembra, aquela rua estava toda em obras, mas praticamente não se percebia que estava em obras, pelo trabalho que foi lá feito. Mas isto tem custos. Teve custos para quem veio fazer a feira porque teve que pagar mais, mas teve custos para a ACISAT porque, apesar da receita ser maior, a despesa também foi maior e o lucro diminuiu. E, portanto,
o lucro que normalmente rondava os 18 a 20 mil euros noutros anos, ficou reduzido a um lucro ali à volta dos 10 mil euros. Portanto, reduziu sensivelmente para metade. Ora bem, com Black Friday, com Natal e com o resto das atividades que queremos agora, pós-confinamento, propor ao município e também às juntas de freguesia, porque eu penso que quando é para o bem da cidade, nós temos que estar todos juntos e unidos, independentemente daquilo que nos separa, esse dinheiro some-se. Okay? Qual é que é, neste momento, o futuro da ACISAT? É possível projetá-lo? Bom, nós recebemos a associação numa situação extremamente débil. Logicamente que as coisas não se fazem da noite para o dia, mas temos tido alguns resultados positivos. Desde logo, no nosso primeiro ano completo de mandato, que foi o ano de 2019, nós conseguimos algo que tem capital importância para o futuro da associação, que foi fechar com resultado líquido positivo, algo que já não acontecia há sensivelmente 6 anos, se não estou em erro. Inclusivamente, nós recebíamos comunicações com a possibilidade de perdermos o estatuto de utilidade pública devido ao acumular de anos em perda que a associação vinha a ter. Conseguimos efetivamente em 2019 fechar com resultado líquido positivo e o futuro da ACISAT poderá ser risonho assim que todos aqueles que neste momento têm dívidas para com a ACISAT respeitem os seus timings e os seus prazos, que é algo que não tem acontecido. Portanto, neste momento, mas que também penso que é geral da maioria das associações, também devido ao modus operandi de reembolsos e de projetos e por aí fora, que acaba por tornar incomportável a gestão de tesouraria de uma associação. Eu posso lhe dizer que neste momento a ACISAT, só em projetos, tem 136 mil euros que já saíram da associação e que ainda não recebeu reembolsos. O caso mais grave, e que foi mais falado, e que para mim continua a ser grave, apesar da CCDRN dizer que efetivamente são só 22 mil euros. Está bem, são 22 mil euros, é pouco para eles, para nós é muito, que somos pequeninos, não é? Que vêm desde dezembro de 2017. Quer dizer, quase já lá vão 3 anos. Já quase lá vão 3 anos, não é? E depois temos outras situações, por exemplo, temos um projeto de formação através da CCP, em que o POIS, que normalmente até pagava o reembolso de 20 dias, neste momento está com quase 100 e tal dias de atraso a pagar. São mais 50 e tal mil euros que lá estão. E temos um projeto com PETIC, que isso nem se fala, portanto, já terminou em dezembro de 2019, continuamos sem notícias. Sabemos que o primeiro reembolso já foi validado pela CCDRN, passou agora para a Espanha, para os nossos parceiros espanhóis, são mais de 60 mil euros. Inclusivamente, temos aí um processo de um reconhecimento de dívida de um projeto de 2005, dos Modcoms, de 2005, portanto, estou a falar bem, não estou a falar de 2015, estou a falar de 2005, em que a ACISAT fez dinamização comercial nos 6 municípios do Alto Tâmega. Efetivamente, houve 4 municípios que cumpriram e que pagaram à ACISAT aquilo que era necessário pagar, mas efetivamente o município de Chaves e o município de Ribeira de Pena ainda têm uma dívida desde aí para com a ACISAT. No caso do município de Ribeira de Pena não tenho grande informação, é uma dívida de cerca de 9 mil euros, mas no caso do município de Chaves é uma dívida de 50 mil euros, que está reconhecida em reunião de Câmara, que está dada a ordem de pagamento e que efetivamente nunca foi paga. Agora, se me pergunta porquê, não sei, não estava cá eu, o Presidente atual também não estava, mas a verdade é que também já pus o caso ao Presidente e não está a ser fácil receber essa verba. São 50 mil euros em quê?
Portanto, foi um projeto do Modcom que era de... Havia 2 projetos nessa altura, em 2004, 2003, 2004, que era de reabilitação urbana e dinamização comercial. Os municípios fizeram a parte da reabilitação urbana, a CISAT fez a parte da dinamização comercial, sob protocolo de os municípios pagarem a verba não financiada à CISAT, porque a CISAT não tinha condições nem estrutura para o valor não financiado. Efetivamente, Boticas, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca cumpriram com o estipulado. Na altura ainda não havia uma comunidade intermunicipal, não havia a CIM, havia a AMAT, que era a Associação de Municípios. Cumpriram com o estipulado e efetuaram o pagamento. Chaves e Ribeira de Pena, a situação foi-se protelando e, como é lógico, nós com Ribeira de Pena ainda não temos tido conversações nesse sentido. Tivemos no início em meados de 2019, conversações com a Câmara de Chaves nesse sentido. Ficou de ser marcada uma nova reunião, mas realmente a situação tem sido protelada no tempo, mas como é lógico não está esquecida. Apesar destas situações, o futuro, como disse, Apesar destas situações, o futuro é risonho, quer dizer, desde que cumpram connosco, nós temos tentado cumprir com toda a gente. Neste momento, dívidas da CISAT sérias, grandes, ou seja, que não sejam dívidas correntes. Temos uma outra conta por acertar e tenho que agradecer também aqui às pessoas a paciência que têm tido nesse acerto de contas. Mas, efetivamente, assim torna-se um bocadinho difícil. Agora, se a CISAT recebesse tudo aquilo que tem para receber, tanto em reembolsos do Estado e dos programas que realiza, como esta situação a nível dos municípios, não tinha dívidas a ninguém, tinha dinheiro em caixa para exercer melhor as funções para que exista. Agora, como é lógico, se isso não é feito, ninguém faz omeletes sem ovos, não é possível. E também não vamos endividar mais a associação por causa disso. Vamos fazendo aquilo que podemos com a prata da casa, por exemplo. Ainda hoje, isto está a ser lançado, isto está online desde hoje, o Marketplace do Alto Tâmega, onde todos os associados da CISAT podem aderir de forma gratuita e vender os seus produtos. Através dessa plataforma? Através dessa plataforma. Portanto, independentemente do setor de atividade. E está disponível em altotamegaemcasa.pt. A única condição para entrar no Marketplace é ser associado da CISAT. E não tem custos. Nem sequer custos de transação, ao contrário da maioria dos marketplaces. A CISAT não quer ganhar nada com isto. É um serviço que presta aos associados. Para ajuda, sobretudo, também nesta fase Para ajuda, sobretudo, nesta pandemia. Fase. Ok? Agora, isso foi possível nós fazermos com recursos próprios e com gente lá dentro. E com o facto de termos pessoas até ligadas à direção que estão no setor e que deram do seu tempo para gratuitamente fazer algo para os associados. Mais do que isso. Muito obrigada, Vítor Pimentel. Obrigada a si também, que esteve desse lado. Até à próxima.